Começamos o nosso trabalho com o elo mágico. Dentro do elo mágico, nós vamos subir 3 correntinhas. E após, nós vamos fazer mais 15 pontos altos. Então, aqui já fechamos, puxamos ali o elo mágico e fechamos com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos. Agora, para a segunda carreira, nós subimos 3 correntinhas. No mesmo ponto, nós já vamos fazer um aumento. Então, aqui no ponto da base, nós colocamos mais um ponto. E nós ficamos com 2 pontos no mesmo ponto. No próximo ponto, nós colocamos novamente 2 pontos altos. No mesmo ponto, mais um ponto. E agora, essa carreira toda será em aumentos. Aqui nós vamos fazer um ponto mais um aumento para cada ponto da base. Assim terá ficado o resultado. Agora, na próxima carreira, nós vamos subir 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto de aumento neste primeiro ponto. Então, teremos 2 pontos no mesmo ponto da base. O próximo ponto, nós vamos fazer somente um ponto alto. No próximo ponto, nós fazemos novamente um aumento. Neste caso aqui, nós vamos ter, então, um aumento e um ponto único no próximo ponto, mais um aumento e um ponto. E assim nós vamos até o final da carreira. Um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. Novamente, subimos 3 correntinhas, um aumento no mesmo ponto da base. E esta carreira será composta de um aumento, um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no próximo ponto. Então, teremos um aumento e 2 pontos altos nos pontos consecutivos. Mais uma vez, um aumento e 2 pontos altos nos próximos pontos.
Então, assim ficará um aumento, um ponto e um ponto, um aumento, um ponto e um ponto, até o final dessa carreira. Agora, nós vamos fazer a quarta carreira. A quarta carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, um aumento no mesmo ponto da base, e agora serão 3 pontos altos consecutivos. Então, um ponto alto no próximo ponto, outro ponto alto no próximo ponto e mais um ponto alto. Então, ficará um aumento e 3 pontos altos nos próximos 3 pontos da base. Novamente, então, na próxima carreira, 3 correntinhas, um aumento no mesmo ponto da base. Agora vão ser um ponto alto, no próximo outro ponto alto, no próximo outro ponto alto, no próximo outro ponto alto. Então, vamos ficar agora com 4 pontos altos, e aí sim o aumento. Repetimos aqui 4 pontos altos, para depois o aumento. Então, ali o aumento, agora vamos fazer um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, e no próximo o nosso aumento. Então, aqui nós medimos a peça e aqui nós teremos um fundo de aproximadamente 19 a 20 centímetros, dependendo da tensão do ponto de cada um. Então, agora nós subimos uma correntinha e no ponto da base nós vamos fazer um ponto baixo. E assim nós vamos fazendo pontos baixos até nós termos aqui 6 pontos baixos, um ponto em cada ponto da base. Aí nós laçamos a agulha, pulamos 2 pontos da base e no terceiro ponto nós colocamos 9 pontos altos.
Então, finalizamos aqui os 9 pontos altos. E agora, daqui para frente, nós vamos contar aqui, somente um ponto de espaço. E já no próximo ponto, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí nós laçamos a agulha, pulamos 2 pontos da base e no terceiro 9 pontos altos. Repetimos aqui um ponto, pulamos apenas um ponto. Pulamos um ponto e no próximo nós vamos fazer novamente 10 pontos baixos consecutivamente. Para que a contagem dê certo no final, então nós vamos fazer 9 pontos altos no mesmo ponto da base, pulamos um ponto, contamos 10 pontos baixos, pulamos 2 pontos, repetimos os 9. Para que lá no final, que nós iniciamos com 6 pontos baixos, então para que no final dê certo com os meus 10 pontos, porque daí vão faltar 4 lá no final, então tem que ser assim. Senão a contagem não vai fechar no final. Ó, então aqui, como eu falei, agora para poder fechar a contagem, vai ser 3 pontos baixos e o meu ponto baixíssimo no primeiro ponto, fechando o quarto ponto. Subimos 3 correntinhas, no mesmo ponto da base, nós vamos fazer aqui um lequinho. Nós vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha e no mesmo ponto mais 2 pontos altos. Assim, ficando com um leque de 4 pontos altos separados por uma correntinha. Agora nós laçamos a agulha e vamos direto ao primeiro ponto alto daqueles 9. Vamos fazer um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto
mais uma correntinha, no próximo um ponto alto, e assim nós vamos fazer até totalizarmos os 9 pontos aqui. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha de espaço. Nós vamos ter igual os 9 pontos altos, igual os pontos da base. Totalizando os 9 pontos altos, os 9 pontos altos aqui, nós laçamos a agulha, contamos da base 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, e aqui nós vamos fazer novamente um leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação, laço a agulha e 2 pontos altos novamente. Nós laçamos a agulha e vamos lá novamente no leque que temos na frente de 9 pontos altos, aqui fazendo um ponto alto separado com uma correntinha para cada ponto da base, totalizando os 9 pontos altos separados por uma correntinha. Quando nós chegarmos aqui no último ponto, nós contamos novamente os 5 pontos e fizemos o lequinho no meio. E assim o nosso trabalho vai ficar. Um leque de 4 pontos altos separados por uma correntinha e os 9 pontos altos separados por uma correntinha cada um. Até o final da nossa carreira, nós vamos fazendo esse processo. Agora aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, e um ponto baixíssimo dentro do leque, só para podermos caminhar para dentro do leque, porque aqui nós vamos fazer novamente um leque de 4 pontos, 2 pontos altos separados por uma correntinha, mais 2 pontos altos. Então, aqui teremos mais um lequinho de 4 pontos. Agora aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação deste leque e já vamos ali naquele primeiro espaço dos pontos altos e vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer aqui 2 correntinhas e no próximo espaço um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo espaço um ponto baixo, e assim até o último espaço. Terá totalizado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elos. Mais 2 correntinhas e vamos novamente naquele lequinho do meio e vamos fazer mais um leque.
Então, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas e vamos repetir aqui os 7 elos dentro dos pontos altos. Então, um ponto baixo, duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, até obtermos novamente os 7 elos. E vamos fazer assim até o final da carreira, fazendo elos dentro desses pontos altos anteriores e no próximo leque um lequinho. Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos caminhar novamente com pontos baixíssimos dentro do próximo ponto para dentro do leque, e dentro do leque nós vamos fazer outro leque igualmente ao anterior. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Duas correntinhas e já vamos direto ali naquele primeiro elo e vamos prender com um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo elo, um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo elo, um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo elo, um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo, um ponto baixo. Até chegarmos ao último elo. Quando chegarmos no último elo, nós vamos ter ficado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elos. Nós teremos diminuído 1. Então, agora duas correntinhas e vamos dentro do leque e fazemos outro leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E assim nós vamos fazer até o final dessa carreira. Caminhamos novamente para o meio do leque. Chegando aqui, repetimos o leque novamente. 2 pontos altos, uma correntinha. Aqui subimos 3, né? 3 correntinhas para formarmos um ponto alto. Depois um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Duas correntinhas. Vamos no primeiro elo e vamos repetir o processo novamente. Um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, até não sobrar elo nenhum para nós trabalharmos. E quando nós chegarmos no final, nós teremos então aqui uma sequência de 5 elos. Porque a cada carreira nós vamos diminuindo um elo. Cinco elos, duas correntinhas, vamos no leque e repetimos novamente o leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos.
caminhamos novamente para dentro do leque. E aqui o processo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos subir com 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. 2 pontos altos. Uma correntinha. E mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Então, vai ficar assim: 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aí, continuamos da mesma forma: 2 correntinhas, vamos no primeiro elo e vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Assim ficando com 4 elos. Então, 2 correntinhas, laçamos, vamos dentro do leque e repetimos 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos novamente. Então, o diferencial dessa carreira é que o leque aqui vão ser composto por 6 pontos altos, separados de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora aqui nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até aquela primeira correntinha. Chegando dentro da primeira correntinha, nós vamos fazer aqui dentro 3 correntinhas para subir, um ponto alto, uma correntinha de separação e 2 pontos altos novamente. Uma correntinha de separação, ficamos com um leque aqui. Uma correntinha de separação e dentro do outro espaço nós vamos repetir mais um leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, agora nós teremos 2 leques de 4 pontos separados por uma correntinha. Duas correntinhas e vamos para os nossos elos, que aqui serão 3. Então, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 3 elos. Então, agora 2 correntinhas e vamos repetir o processo do aumento dos leques aqui. Então, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos, no mesmo espacinho.
uma correntinha de separação. No próximo espaço, então, do meio do leque, nós vamos fazer outro leque. Novamente caminhamos com pontos baixíssimos para dentro do leque, subimos 3 correntinhas e repetimos o leque. Um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora nós vamos fazer aqui 2 correntinhas e vamos prender naquela correntinha da carreira anterior com um ponto baixo. 2 correntinhas e repetimos o leque dentro do outro leque. Duas correntinhas e vamos formar os elos novamente. Então, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo e ficamos com 2 elos. 2 correntinhas e vamos repetir o processo anterior. Aqui dentro um leque. Duas correntinhas, prendemos na correntinha da carreira anterior com um ponto baixo, 2 correntinhas e um leque novamente. E repetimos aqui os 2 elos. Então, assim vai ficando a nossa carreira. A próxima carreira, nós vamos caminhar até dentro do lequinho e vamos repetir o leque aqui novamente. Essa sequência vai ser sempre assim, até nós finalizarmos ali embaixo todo o ponto abacaxi. Então, nós vamos fazer aqui o nosso leque. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos prender com um ponto baixo naquele primeiro elo ali. Ó, aqui dentro nós vamos prender com um ponto baixo. 2 correntinhas e no próximo elo nós prendemos com outro ponto baixo. Duas correntinhas e vamos fazer o nosso leque novamente, dentro do leque da carreira anterior. Duas correntinhas. E agora aqui nos restou espaço para nós fazermos somente um elo. Duas correntinhas e vamos fazer o leque dentro do leque da carreira anterior.
duas correntinhas. Prendemos com um ponto baixo dentro do primeiro elo. Duas correntinhas. Um ponto baixo no segundo elo. Duas correntinhas e repetimos o leque novamente. Aqui o mesmo processo, vamos caminhar para dentro do leque. Repetimos aqui dentro o nosso lequinho. Duas correntinhas. No primeiro elo, fechamos com um ponto baixo, duas correntinhas, no segundo elo, um ponto baixo, duas correntinhas, no terceiro, um ponto baixo, duas correntinhas e vamos repetir o leque. Agora aqui, nós vamos fazer duas correntinhas e vamos prender dentro do elo com um ponto baixo. Duas correntinhas e repetimos o leque. Duas correntinhas, um ponto baixo no elo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e repetimos o leque. Caminhamos para dentro do leque, repetimos o leque. Duas correntinhas, no primeiro elo, um ponto baixo, duas correntinhas, 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 repetimos o leque. Agora aqui nós não vamos dar espaço nenhum, nós vamos já pular de um leque para o outro, repetindo dentro do outro leque mais um leque, sem espaço.
eu tinha feito 2 correntinhas, mas é sem espaço. Um leque a gente pula diretamente para o outro. Não fizemos correntinha nenhuma, porque ali nós não temos mais espaço, então nós laçamos e vamos fazer um leque aqui, coladinho no outro. Duas correntinhas e repetimos o processo das duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e repetimos o leque. Laçamos a agulha e vamos direto para dentro do outro leque. Aqui repetindo o leque. Então, ficará 2 leques, um unido ao outro, sem correntinha de separação. Agora fechamos aqui no leque com um ponto baixíssimo, para encerrarmos a nossa carreira. Eu vou cortar o fio, porque eu vou passar agora para o fio cru. Mas, se você quiser seguir a bolsa com um fio só, de toda ela com a mesma cor, você dê sequência aqui da mesma forma. Eu vou passar para o outro fio, então eu faço uma correntinha para começar o meu trabalho e unir na parte que eu estava trabalhando. Então, ali onde eu encerrei, eu vou como se eu tivesse caminhado para dentro do leque, porque se você seguiu com a mesma cor, você só caminhe para dentro do leque. E aí você faça 3 correntes daqui para frente, será 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas e vamos direto para dentro do outro leque. Três correntinhas, prendemos dentro do leque. 3 correntinhas e pulamos diretamente para o outro leque.
Agora nós vamos fazer aqui o fechamento. Nós vamos fazer uma correntinha, laçamos a agulha e vamos ali no pezinho do ponto onde iniciamos e vamos fazer um ponto alto. Assim nós vamos ficar bem no meio do ponto novamente, para darmos sequência. Então agora nós vamos fazer 3 correntinhas e vamos direto no elo seguinte. 3 correntinhas, direto no próximo elo. Aqui está o início da nossa carreira anterior. Agora nós vamos fazer novamente uma correntinha, laçamos a agulha, vamos ali no pezinho do ponto onde prendemos e vamos fazer um ponto alto. Ó, então assim vai ficando o nosso trabalho. Nós vamos subindo as carreiras, nós vamos fazer assim por 10 carreiras. Então aqui eu já fiz as 10 carreiras. Finalizo da mesma forma a minha 10ª carreira. Agora nós vamos fazer as alças da bolsa. Trabalho da mesma forma as 3 correntinhas, só que aqui eu vou fazer somente 10 elos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu desmancho aqui agora porque o 10º nós vamos fazer da mesma forma, igual ao arremate. Uma correntinha, laço a agulha e vou ali no meio e faço o meu ponto alto para subir para a próxima carreira. Assim eu fico com 10 elos. Viro a bolsa pelo lado do avesso, subo 3 correntinhas e prendo no próximo com um ponto baixo. 3 correntinhas, prendo no próximo com um ponto baixo. E vou repetir o processo até o final, aonde eu vou ficar com 9 elos. Para formar o 9º elo, nós vamos fazer da mesma forma.
nós vamos fazer uma correntinha e prender com um ponto alto para subir para a próxima carreira. Viro o meu trabalho novamente, 3 correntinhas e prendo no próximo com um ponto baixo. 3 correntinhas, prendo no próximo com um ponto baixo. Agora eu vou ficar aqui com 8 elos. E sempre o último fazendo uma correntinha e um ponto alto para dar altura ao trabalho e virarmos para a próxima carreira. Seguimos o mesmo processo, 3 correntinhas, prendemos com um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer da mesma forma até nós ficarmos aqui com um único elo no final. Quando nós tivermos um elo só, nós vamos fazer as 3 correntinhas e vamos ir naquelas 2 correntinhas da carreira anterior e vamos prender com um ponto baixo. Aqui agora nós vamos fazer 5 correntinhas, vamos prender aqui no meio com um ponto baixo, uma correntinha, laçamos a agulha e vamos novamente ali nos 2 elos da carreira anterior e fizemos o nosso ponto alto. Aqui ficará desta forma. Vamos repetir 3 correntinhas e vamos prender com um ponto baixo na terceira correntinha da carreira anterior, contando de baixo para cima. Subimos novamente 5 pontos. Prendemos no meio com um ponto baixo, uma correntinha, laçamos a agulha e vamos ali nos 2 elinhos e vamos colocar um ponto alto. Nós vamos repetir aqui esse processo, nós vamos repetir por 7 vezes.
Então, depois de repetir por 7 vezes essas duas carreiras, eu vou ter uma tirinha mais ou menos neste tamanho. Nós vamos terminar com aqueles 5 correntinhas e o ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto. Aqui cortamos o fio, fechamos aqui e vamos fazer exatamente igual do outro lado para fecharmos então a nossa alça. Então aqui nós pulamos um elo, ó, nós fizemos aqui a nossa alça. Então agora nós vamos aqui na borda onde começamos, aí pulamos um elo e prendemos a linha. E nós começamos novamente que nem fizemos a outra alça. Aqui nós vamos fazer 10 elos e depois nós vamos diminuindo carreira por carreira até chegarmos àquela carreira de um único elo lá em cima para começarmos a fazer as 5 correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto alto, para formarmos assim a outra parte da alça. Ó, então aqui eu já fiz novamente as 7 vezes das duas carreirinhas e agora, em vez de fechar ali a 7ª vez, que seria aquela parte das das 5 correntes e prendermos com um ponto baixo, nós vamos fazer isso diretamente prendendo na outra alça. Então nós vamos fazer aqui, ó, uma corrente, 2 correntes, pegamos a outra alcinha e prendemos com um ponto baixo, uma correntinha, prendemos no meio da alça de cá com um ponto baixo, uma correntinha e prendemos lá no meio do outro elo com um ponto baixo, uma correntinha, perdão, laço a agulha e vou ali na base e faço um ponto alto, para que o arremate fique na parte de cima. Corta o fio, arremata e depois deixa o fiozinho para
passar fazendo o acabamento e prendendo ele junto. Então agora vamos fazer a alça do outro lado. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos juntar aqui alça com alça da que já fizemos. Então juntamos ali, deixamos as duas partes iguais e vamos contando até chegarmos ao outro lado. Da seguinte forma, nós vamos pegando os iguais, ó, de uma carreira e de outra. Para deixar as alças parelhas. Ó, então sobrou um elinho ali, né? Ficamos e de igual. Então agora nós vamos marcar aqui e vamos voltar contando 10 elos. Então, eu marco só para ter noção de aonde eu tenho que trabalhar. Pulo um elo ali e começo a contar 10 elos para frente para poder fazer a outra alça. Prendo meu fio e vou trabalhar exatamente como eu trabalhei a alça do outro lado. Aqui nesse espaço serão as outras duas alças. Exatamente igual a este lado aqui. Então aqui as minhas alças já estão prontas e eu já comecei a fazer o arremate para poder mostrar para vocês como é que fica, tá? Ó, vai ficar assim, vou passando pontos baixos em toda a volta da sacolinha, mas eu deixei uma parte para fazer junto com vocês para mostrar como é que eu faço esse arremate, mas o acabamento fica assim. Tá? Agora aqui eu vou fazer com vocês para a gente poder ver exatamente como é que eu faço o acabamento. Eu prendo naquela alcinha do meio e na alça eu faço 3 pontos baixos. Já vai prendendo o fiozinho que eu tinha falado, que vai ficando perto das alças, vai prendendo junto. Agora, nesses pontinhos de subida, nós vamos colocar 2 pontos altos em cada ponto, até chegarmos lá naquele que só tem um elinho lá em cima. Então, aqui 2 pontos baixos, no próximo 2 pontos baixos, sempre arrematando os fios junto por dentro, junto com os pontos baixos. Então, aqui chegamos naquele ponto que eu falei, que são as 3 correntinhas. Aqui nós vamos colocar um ponto baixo só. Ali naquele de 5 correntinhas, nós vamos colocar 2 pontos baixos. No próximo de um ponto baixo. E assim, até chegarmos lá na outra parte aonde nós temos novamente a caidinha até a parte da bolsa, que serão 2 pontos
para cada ponto. Ó, quando nós chegarmos do outro lado, ali 3 pontos, aqui neste nós vamos dar 3 pontos, aqui vai ser 2 pontos em cada pontinho. Quando chegarmos naquele ponto único, 1 ponto, no próximo 2, no próximo 1, no próximo 2, até chegarmos ao outro lado lá, fazendo exatamente como a outra parte. Aqui a nossa bolsinha já está arrematada e eu estou mostrando para vocês as medidas pela qual ela ficou. Ficou com 40 centímetros de largura, ficou com uma profundidade da alça até o fundinho dela com aproximadamente, deixa eu ver aqui, 50 centímetros. Então, essa bolsa é uma bolsa versátil que a gente pode usar para irmos à feira, para irmos ao shopping, ao mercado. Espero que vocês tenham gostado. Ela fica com um tamanho bem bom fazendo com barbante. Se fizer com linha, ela fica menor, fica uma bolsinha de mão. Espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.